Amigos, depois de haver transcorrido um bom período de tempo na qual eu não me marcava presença para, através dos vídeos, para levar a mensagem que outrora nós havíamos feito através da mensagem O que é a verdade. Então hoje nosso tema tem como um contador de história contando história que a história não contou. Então nós vamos para as escrituras, né? Que as escrituras é a fonte que nós devemos ter como primária para comentar alguns fatos. Então nós vamos ver uma narrativa que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de 1 a 6. E nós vamos pedir aqui uma amiga que ela vai fazer a leitura para depois eu fazer um comentário nesta leitura. Vamos aguardar que ela vai ler essa passagem das escrituras. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 6. Tentamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Rebavirê, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Isso não tem sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém que cremos, entramos no descanso conforme Rebavirê tem dito. Assim jurei na minha, não entrarão no meu descanso, embora certamente a obra estivesse concluída desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante do sétimo dia, e Rebavirê descansou no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, porém, que resta entrar algum nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Nós vemos aqui um comentário nas escrituras falando de um relato ocorrido aproximadamente 2000 anos no passado. O personagem aí da escritura, ele está falando de um povo contemporâneo, uma promessa para eles, para que possa ocupar a lacuna que ficou aberta, que deveria ter sido preenchido por outros de outrora, né? Então ele fala de um descanso, promete e convida para que alguns possam participar do descanso dele. E o interessante é que nesse comentário ele está falando do descanso lá do Éden, que é o descanso do sétimo dia. Ele está falando de um descanso e o descanso do sétimo dia. Por que ele diz que convém que alguns entrem nesse descanso? É porque nesse descanso significa que é o mesmo descanso que ele, como Criador, ele também entrou no descanso. Ele a criou e também descansou. Então nesse descanso, ele está falando do sétimo dia. Está falando que outrora também foi lhe dado a luz do conhecer, do saber das verdades, porém sabia que era para guardar o sétimo dia, repousar no sétimo dia, e não fizeram. Aí ele está chamando uma outra geração naquela época, estava chamando uma geração naquela época para o descanso. Nós hoje reafirmamos o que foi dito outrora pelo o autor do livro de Hebreus. Estamos convidando as pessoas também para entrar nesse descanso, porque esse descanso já foi dito outrora pelo Criador e pelos seus profetas e os patriarcas. Então nós estamos também fazendo esse mesmo convite. Amigo, busque entrar no descanso do Criador, porque só desta forma, começando a exercitar a prática de descansar no sétimo dia, poderão ver a alvorada eterna, quando a terra já não tiver mais esse estado de condição física que tem hoje, estará sendo o paraíso. Vejamos mais as narrativas que vai ser lida agora de outros fatos referentes ao mesmo assunto. Apocalipse 3, versículo de 8 a 9. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardando a minha palavra e não negando meu nome. Eis farei que alguns
do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Bom, aqui nós vemos o seguinte, ele está falando de uma referida classe de pessoas que naquela época se justificava ser judeus, porém, mas não eram judeus. Porém, não eram judeus. Por que não eram judeus? Porque eram judeus nacionalistas. Podiam ser judeus nacionalistas, podiam ser judeus que estavam guardando mandamento da qual ele não havia ordenado, que é o chamado sabatum, que até hoje tem pessoas usando o sabatum. Tem muitos sabatistas por aí, mas o Criador não estabeleceu o sábado, porque aonde nas passagens que se encontra nas escrituras a palavra sábado, ali tinha um sétimo dia e não um sabatum. Então ele ainda diz, farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, então está falando daqueles que sustentavam e estão sustentando até hoje o sábado como sendo mandamento do Criador, Revave Rei. Sábado nunca foi mandamento, não é e nunca será. E os que hão de entrar na eternidade não entrarão guardando o sábado, mas sim, porém, um sétimo dia. Por isso ele chama das sinagogas de Satanás, porque eu também estava lá, eu pertencia à sinagoga de Satanás e não sabia. Estava guardando um mandamento, falso mandamento, tendo como verdade, mas não era verdade, era erro. Então hoje, nesse dia, um sétimo dia, no 6º mês do calendário sagrado, que é o calendário lunar, e não o calendário lunar-solar. Vejamos mais assunto nas escrituras, referente ao mesmo assunto que nós estamos narrando aqui. Jeremias 34, de 11 a 16. Mas depois se arrependerão, e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido povos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Revave a Jeremias da parte do Criador, dizendo: assim diz o Revave, eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim dos 7 anos, libertarei cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e a ti houver servido 6 anos, e despedi-los a forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram vossos ouvidos a mim. Não há muito, haveis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tenhais feito perante mim minha aliança, na casa que se chama pelo meu nome, mudando, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um seu servo e cada uma sua serva, os quais deixados à vontade, já tinhas despedido forro, e os sujeitais para que fossem vossos servos e vossas servas. Olha, veja interessante esse comentário. O comentário é muito interessante. Houve uma época que um povo que auto se intitulava ser o povo portador de uma verdade, que os chamados judeus, o que eles fizeram? Fizeram aliança perante o Criador no templo, afirmando que faria o que o Criador estava pedindo. O Criador pediu para que todos aqueles que eram comprados da sua própria linhagem, que trabalhando por 6 anos, no 7º ano desse forro, desse liberdade, aceitaram. Por um período de tempo, fizeram, mas depois trouxeram o quê? De volta eles como escravos. Ora, da sua própria linhagem, do seu próprio povo, tinham prazer em tornar escravos para trabalhar de graça para produzir, para enriquecê-lo. Porém, além disso, foram muito mais nas suas arbitrariedades. O que eles fizeram? Trocaram o nome do Criador e puseram uma profanação. E blasfemaram quando adoraram aqueles pelo qual eles passaram a adorar, que não era o Revave Rei. Por isso que hoje, no chamado livro A Bíblia, que não é a verdade, mas é o erro,
A Bíblia nunca foi, não é e nunca será verdade, mas sim as Escrituras. Tem a palavra Senhor. A palavra Senhor equivale a um tratamento a Marduk, um dos deuses da Babilônia no tempo antigo. Então, meus amigos, esse povo que hoje auto se justifica ser judeus, ele não tem nada para ser exemplo da verdade. Ele só tem o erro, sustentar o erro, adora a divindade que é o Yahoo, é uma divindade, porém não tem verdade. E se algum de vós quiser conhecer a verdade, nós voltamos a mostrar a verdade nessa geração presente para todos aqueles que se assentam sobre a terra. Então a verdade é o nome do Revavirê, e não Yahoo, não Yehoshua, nem Yahushua, nem Jesus, nem Deus, nem Alá, nenhuma dessas divindades não é o nome genuíno, não é o nome verdadeiro do Criador. Então o nome do Criador é o Revavirê, e o seu filho é Revavirê Sheaim. Então eles quebraram o mandamento, usam o calendário luno solar, outros usam o calendário solar, se justificando que tem a verdade. Eles têm sempre erro. Estão lendo na cartilha do erro. A verdade é as Escrituras. O próprio Salvador, quando esteve aqui, ele disse examinar a Escritura. Ele nunca citou examinar a Bíblia. Então, meus amigos, voltei para dialogar com vocês através dos vídeos. Estou à disposição de vocês para responder a pergunta que for necessário respondê-la para vós. Continuando outra passagem das Escrituras, em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Disse a Revavirê a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha, aqui há uma ocasião que ele está dialogando, o Criador está dialogando com Moisés, está dizendo naquela ocasião que aquele será o primeiro dia do primeiro mês. Aí eu pergunto a vós e aqueles que auto se intitulam conhecedor das Escrituras: que dia era no calendário egípcio? Porque todos aqueles não eram israelitas, todos eles eram egípcios. Era descendente de Abraão, que havia crescido ali, mas como egípcio. Então o Criador estava chamando a descendência de Abraão para conhecer a luz da verdade. Então ele estava dando um novo calendário, em que ali começaria a contar o primeiro mês do ano. Naquele dia ele estava falando o primeiro dia do mês, porque se ele estava começando a contar uma história de calendário, ele estava contando a partir dali, primeiro dia do mês. Mas para reconfirmar que dia era aquele pela luz da Escritura, nós vamos ver mais uma passagem da Escritura, que está narrado no livro de Números, capítulo 11, versículo 14. No primeiro de vossos meses, ofereceis em holocausto a Revavirê 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3 décimas de 1 efa de flor de farinha, amassado com azeite, em oferta de manjares, para 1 novilho, 2 décimas de flor de farinha amassadas com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1 décima de efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro, é holocausto de aroma agradável para queimada ao Revavirê. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a terça parte de 1 hin para 1 carneiro, e a quarta parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Bom, nós vemos aí uma pequena narrativa que está sendo feita. Conta que no princípio dos vossos meses, então no princípio dos vossos meses era realizado o quê? Uma festa. E essa festa, no decorrer da narrativa, que vai até o verso 14, no final do 14, diz que era a festa da lua nova. Se era no princípio dos vossos meses, que dia era do mês? Primeiro, segundo ou terceiro? Logicamente que era o primeiro dia do mês. E se era na lua nova, então todo mês era marcado pela lua nova. Mas temos que levar em conta que as passagens que estão aí já estão distorcidas.
porque não havia necessidade dessa matança desenfreada de animais gigantes, como um boi, né? Então, que o pedido da oferta era cordeiro. Eles acrescentaram outros animais, como a matança. Então, aí é um erro, mas eu quero relatar aqui o fato do princípio vosso mês ser o dia da lua nova. Então, o calendário do Criador, ele colocou a lua nova como sinal para contar o tempo. O tempo é o que se decorre de tanto para tanto. O tempo é mês, é um mês, é o período da lua nova, o curso dela até o surgimento dela novamente no mês seguinte. Termina no final daquele mês e ela aparece de novo. Então, vamos ver, considerando uma passagem para confirmar isso, é o Salmo 104:19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso. Então a lua jamais pode marcar a estação. As citações que tem dizendo que é estações, é nefasto, é mentiroso, é profano essa passagem. Porque se a lua não tem luz própria, como ela pode marcar estações? Então a lua não pode marcar estações. Agora o sol sim, a posição em que a Terra faz o seu giro faz com que forme as estações. A lua não pode marcar estações, porque é um planeta escuro. A luminosidade que ela projeta em direção da Terra, ela já recebe do sol. Ela se coloca como fosse um espelho, a projeção da luz do sol para ela, e ela projeta para nós. Então a lua não pode marcar estações. Se você pegar as escrituras e tiver estações, não dê crédito, porque essa estação é maldosa, é nefasto, é mentiroso, é profano. A palavra, ela marca mês ou marca tempo. Vamos ver mais outra passagem interessante. É a de Gênesis 1:14-19. Disse também Revavirê: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dia e ano, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim o fez. Fez Revavirê os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Para governar o dia e a noite fizeram separação entre a luz e a treva, e viu Revavirê que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem, então veja o seguinte, significa que a lua ela não foi criada no primeiro dia da recriação do planeta, da primeira semana da recriação. Por que eu afirmo recriação? Porque a Terra já existia, quando ele desaparece ela já existia. Então ela foi recriado as coisas sobre ela a partir do primeiro dia. O primeiro, segundo, terceiro dia havia um clarão, como comparando um dia de inverno em que não aparecem os raios solares. Como há países que passam dias sem se ver o sol. Então aquele dia era dia escuro e dia claro, não havia estrela no céu, no firmamento. A partir do quarto dia foi que a lua veio a existir, o sol e as estrelas. Primeiro aconteceu as estrelas, depois veio a lua, e na alvorada daquele dia, a primeira alvorada veio acompanhada do raio solar, no quarto dia. Aí posso perguntá-lo, por que não foi feito no primeiro dia? Porque o Criador achou melhor fazer no quarto dia. Por qual razão? Porque do quarto dia ao sétimo dia daquela semana, decorreram 3 dias a lua aparecendo para o universo e recebendo potências solares. Cada dia 12 horas de potências solares. Somando os 3 dias dá 360 potências solares. Então por isso que depois do pôr do sol do sexto dia, a entrada do sétimo dia, ali apareceu a lua, que era para estar escrito. Por isso eu afirmo, o que não está escrito, eu afirmo que deveria estar escrito. Falo que não está escrito, que deveria estar escrito. Era para estar escrito no sétimo dia, o sinal do eterno, a lua nova. Então a lua é sinal para nós, para marcar o tempo ou meses. Vamos continuar. Gênesis 1, de 1 a 13.
No princípio, criou Revavirê os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Revavirê pairava sobre as águas. Disse Revavirê, haja luz e houve luz. E disse Revavirê que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Revavirê a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e noite, o primeiro dia. E disse Revavirê, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Revavirê o firmamento e separação entre a água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Revavirê ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse também Revavirê, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Revavirê terra, e o ajuntamento das águas mares. E disse Revavirê que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Revavirê que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Muito bem. Acabamos de apreciar esse relato, mas eu quero recapitular e corrigir uma narrativa que eu acabei de afirmar. 3 dias, a partir do 4º dia que a lua nova surgiu até o 7º dia, não são 360 graus, mas são 36 graus, porque cada 12 horas solares, somando 12 horas solares, com mais 12 horas solares do 5º dia, do 4º e do 5º, do 6º, dá 36 horas de potência solares. É uma correção que eu estou fazendo. Outra coisa, de acordo com a afirmação que foi feita agora, dá para se entender categoricamente que desde o primeiro dia, quando houve separação das trevas e se foi projetado o dia, até o 3º dia houve criação na terra, por determinação do próprio Criador. Porém, esses dias não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, mas era um dia contado, o primeiro dia, o 2º, o 3º dia, dias iguais a todos os demais que vieram a existir posteriormente até os dias atuais. Meus amigos, eu posso dizer com certeza, só fica desinformado aquele que não quer adquirir conhecimento, mas aquele que tem sede e fome de conhecimento da verdade, ele se aprofunda, examina, analisa o que esse servo do Revavirê está falando, vai encontrar um fundo de verdade, vai ver uma verdade que eu não estou aqui para levar e propagar erro, mas sim o que é verdadeiro. Quero agradecer nessa tarde do 7º dia, primeiro 7º dia do 6º mês lunar. Muito obrigado. Que o Revavirê abençoe todos os que apreciarem esse vídeo. Obrigado.